Esse vídeo é pra você, que não foi ensinado a ser amado. E pra você também, que não aprendeu a se amar. Vamos lá, galera. Eu sou uma pessoa que solteira saia com bastante gente. Eu tenho uma paciência excepcional pra primeiros dates, primeiras conversas, primeiro tudo, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que pode contar 1000 vezes a mesma história sem se cansar dela, desde que eu conte pra pessoas diferentes. Às vezes nem isso, porque eu tenho uma memória curta, então às vezes eu já contei a história ou a pessoa já contou, mas enfim, não importa, porque desde que eu acho que é a primeira vez, a minha disposição segue inabalável. E eu não sou o tipo de pessoa que se apaixona só porque eu tô vivendo essas experiências divertidas, românticas, até sexuais com os outros, sabe? Isso não significa que eu seja não monogâmica antes que vocês me perguntem. Mas enfim, também eu tenho fortes opiniões a respeito da monogamia, mas isso fica pra outro vídeo. Sei que você tem coisa melhor pra fazer da sua vida do que ficar me ouvindo devagar sobre 1000 temas ao mesmo tempo sem nunca concluir nenhum pensamento. Mas devo dizer que todas as vezes que eu entrei num relacionamento, eu mergulhei nele bem rápido. Enquanto com algumas pessoas eu podia sair por anos a fio de forma frequente ou esporádica sem nunca me apegar de verdade, por outras eu me encantava em questão de dias. Lá pelo segundo encontro, e isso vale pro meu relacionamento atual também, tá? Enfim, longa história. Eu geralmente já sabia. Isso aqui vai ser uma parte importante da minha história. E você pode pensar que é porque eu sou uma grande feiticeira, uma pessoa distinta, perfeitamente alinhada com o cosmos. Mas não. Eu só era muito boa em mirar e acertar precisamente em potenciais ligações traumáticas. O termo trauma bonding ou ligação traumática em português se refere a um padrão de apego emocional forte e disfuncional que se desenvolve entre você e alguém que te maltrata, abusa, não respeita seus limites, testa eles, te sufoca ou simplesmente não é capaz de oferecer aquilo que você precisa para se sentir seguro em uma relação. De forma intencional ou não, ok? Inclusive você também pode ser a pessoa que faz tudo isso. Basicamente, tudo aquilo que inconscientemente você sabe que tem um potencial gigantesco para te causar estresse, tristeza ou que simplesmente não combina em nada contigo. Algo que o inconsciente acostumado a se sabotar adora, mas que o seu consciente ignora e fala: "Ah, gente, que gostoso estar apaixonado, né? Ah, que lindo!" Gente, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que a pessoa vai ser deliberadamente ruim pra você ou que você não vai gostar genuinamente do seu parceiro, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é que certas incompatibilidades ou chances de dar errado estão muito na cara e a gente ignora. Ou melhor, o nosso inconsciente vai mesmo atrás disso, porque ele sabe que ali tem um potencial gigantesco para te causar tristeza, conflito, para que você encontre dificuldades pelo caminho. Ai, amiga, não entendi, me dá um exemplo? Dou. Pode ser alguém que passa a semana inteira sem falar contigo, mas surge sempre tarde no final de semana e faz tudo parecer incrível. E claro, sempre te diz que a semana é muito corrida, afinal essa pessoa não tem tempo pra te mandar uma mensagem nem quando ela tá cagando. Pode ser alguém que decidiu que você é o amor da vida dele e ele nunca encontrou alguém assim na vida, vocês combinam tanto e ele quer muito te levar pro exterior pra conhecer a família dele, depois de 11 dias que vocês se conheceram. Ou pode ser alguém tão traumatizado, instável e fudido da cabeça que quando você encontra essa pessoa e é sua vez de se relacionar com ela tá tão presa nos próprios vícios e cavando a própria cova que simplesmente não vai ser a melhor parceira pra você. Pode ser tudo isso. Eu lembro de estar num relacionamento onde eu virei pra pessoa e disse: "Eu acho que você gosta mais de mim quando eu já tô muito magoada e gosto menos de você." E pra explicar por que isso acontece, sim, eu vou ter que falar dela, a teoria do apego. Ah, não, cara, que saco, teoria do apego, pô, eu já li todos os livros possíveis, já vi todos os vídeos, já estudei tanto a respeito do tema, não quero mais ouvir falar disso, tá? Eu não posso assumir que todo mundo aqui vai ter a mesma bagagem, então eu vou ter que falar. Até porque vai ser muito importante pra contextualizar algumas histórias minhas mais pra frente. Enfim, igual o lance da autossabotagem, um dos maiores questionários da psicologia do século XX teve início no ano de 1985, em Colorado, formulado por 2 cientistas da Universidade de Denver, Cindy e Philip. Eles publicaram um questionário no jornal para entender melhor como as pessoas se relacionavam, tudo com base na teoria do apego, formulada pelo psicólogo John Bowlby nos anos 50 e 60. As opções oferecidas eram: letra A: acho relativamente fácil me aproximar das pessoas. Eu estou confortável dependendo dos outros e que os outros dependam de mim. Eu não tenho medos frequentes de ser abandonado e nem me sinto intimidado quando as pessoas se aproximam demais de mim. Letra B: acho que os outros são um pouco relutantes em permitir que eu me aproxime tanto quanto eu gostaria. Frequentemente eu me pergunto se meu parceiro deixou de me amar ou se me amo bastante, e eu tenho medo de ser abandonado. Eu sinto que eu sufoco as pessoas com alguma frequência. E letra C: eu me sinto de certa forma desconfortável em estar muito próximo dos outros. Eu tenho dificuldade para confiar nas pessoas totalmente e me sinto um pouco pressionado ou ansioso quando as pessoas se aproximam demais de mim.
Se você se identificou com a letra A, primeiramente vai tomar no seu tá? Ai, parabéns, deve ser ótimo ser você, tá? Pode adiantar uns minutos desse vídeo, você já tá com a lição de casa feita, porque segundo o Bowlby você possui um padrão de apego seguro. Agora, se você marcou B ou C, você tem um padrão de apego ansioso ou evitativo, respectivamente. E esses dois grupos em particular, curiosamente, têm a tendência a se unir em um relacionamento, fazendo com que um alimente os comportamentos nocivos do outro. Segundo o psicólogo, pessoas com padrão de apego seguro são aquelas que experimentaram uma relação de segurança com seus cuidadores primários nos primeiros anos de vida. São aquelas cujos pais permitiram que elas explorassem o mundo e as relações, sabendo que elas sempre teriam para onde voltar. Um porto seguro. Se o vínculo com esses cuidadores primários não são tão sólidos e seguros, nós nos sentimos inseguros. Enquanto crianças, nós temos medo de explorar o mundo e as relações porque a gente não tem certeza que a gente tem a garantia dessa atenção e afeto desses cuidadores primários e que eles sempre vão estar lá quando a gente precisar. Que essas coisas são, de certa forma, condicionais ou mesmo totalmente ausentes, podendo fazer com que nós nos tornemos pessoas que têm medo de abandono ou que se fecham a fim de evitar a dependência do outro. Porque ser vulnerável dá medo mesmo. De forma bastante resumida e superficial, é isso. Eu tenho uma playlist no canal do YouTube chamada Recomendações versus Convexo, onde você pode ver vídeos sobre esses e outros temas que eu vou abastecendo ao longo do tempo. E claro, você sempre pode buscar artigos ou fontes de informação mais extensas, né? O que eu espero que você faça porque realmente é um assunto interessante. Numa dinâmica bastante comum, a pessoa ansiosa tende a expressar que o parceiro não é suficientemente atencioso, carinhoso. Acusa essa pessoa de ser emocionalmente distante, reclusa, até sem interesse. Por outro lado, a pessoa evitativa tende a reagir se fechando ainda mais, ou então reagindo com agressividade, chamando o outro de histérico, sensível, dramático, carente. Uma pessoa parece querer demais e a outra querer de menos. O ansioso fica frustrado e corre atrás desse parceiro na tentativa de provar que ele merece sim o afeto que ele tanto deseja. Só que isso só afasta ainda mais o evitativo, que parece correr ainda mais porque se sente pressionado. Quando o parceiro ansioso desiste e percebe que ele precisa de alguém que corresponda a ele da forma que ele precisa e não se sinta sufocado ou pressionado, o evitativo passa por uma transformação. O medo de ser engolido pelas expectativas do outro some agora que essa pessoa acabou de anunciar a sua partida e revela uma coisa que é muito comum a ambos, o desejo de ser amado. Nisso, o evitativo esgota as reservas de sentimento reprimido na tentativa de fazer o ansioso ficar. E o ansioso fica em êxtase, pensando que finalmente foi correspondido da forma como ele gostaria. Esse romance dura um tempo, tá? Mas logo o evitativo volta ao seu estado natural, exausto e sufocado com todo o afeto e atenção que ele nunca esteve acostumado a receber. O ansioso se pergunta o que ele fez de errado, voltando àquele mesmo ciclo de correr atrás e fica nessa de gato e rato. Você pode estar aqui pensando que os evitativos são monstros, mas eu acho que essa galera só não aprendeu a receber afeto e não está acostumada com isso. É uma forma mais óbvia de autossabotagem. O evitativo é o vilão da própria história porque, assim como o ansioso, ele só quer ser amado, mas toda vez que ele alcança isso, inconscientemente dá um jeito de destruir tudo. Mas você que é ansioso também precisa botar um pouquinho a mão na consciência, tá? Perceber que você também se autossabota justamente porque escolhe entrar em relacionamentos assim. Você não aprendeu a se amar e esse medo de ser abandonado vai continuar te colocando atrás de parceiros que vão eventualmente te frustrar. Eu acho que as pessoas gostam mesmo de sofrer, cara. Te falar, todo mundo acha que ser feliz é muito fácil. Eu acho que aprender a ser triste que é fácil. Algo tão natural, ser feliz precisa ser aprendido, né? Não é uma coisa assim. Vê, a gente já nasce chorando. Aí você pode dizer, bom, simples, basta eu me envolver só com pessoas que tenham o mesmo padrão de apego que eu. O que seria teoricamente uma solução fácil, mas fica tranquilo porque existe mais de uma forma de sabotar um relacionamento, tá? Você certamente vai achar todas elas se não tomar vergonha nessa sua cara e corrigir esses problemas. Confie em você pra fazer esse tipo de merda. Não pense que você não pode trocar de time não, porque você pode, tá? Dá pra desenvolver padrões mais saudáveis ou só desenvolver outro tipo de padrão de merda. Como foi meu caso? Na maior parte dos meus relacionamentos, eu podia facilmente ser encaixada na categoria ansiosa, sabe? Mesmo quando eu tava com pessoas que também tinham esse padrão de apego. No atual, Deus, os meus amigos e o meu noivo sabem que eu fui muito evitativa. A autossabotagem não foi nada novo, mas essa parte foi algo bastante inesperado pra mim. Eu me sentia igual um gato de rua que você leva pra casa e ele chia e te arranha. Não porque o gato é mau, mas porque ele não sabe que tá num ambiente seguro e não precisa se defender de nada porque ele não tá acostumado a isso. Aí ele disse, bom, você sabe o que fazem com gatos de rua?
E eu prontamente respondi: levam pro abrigo e depois de um tempo eles sacrificam. Eu achava que era isso que acontecia. Enfim. Aí ele ficou horrorizado e respondeu: não, a gente leva o gato pra casa, faz ele se sentir seguro e com o tempo ele volta a ficar amoroso. Ainda bem que ele gosta de gatos. Essa aqui é a Lola. Então é importante deixar os traumas no passado e construir uma nova versão de si para não arruinar o presente e o futuro. Qual que é o seu estilo de apego? Que tipo de pessoa você costuma atrair numa relação? Como é que você lida com isso? Vai me contando que eu vou colocar mais ação pra Lola. Nos anos 80... Nossa, por que eu tô falando plural, porra? Caralho! Mentiram que elas exploraram... Caralho! Vamos lá, galera. Bom, vamos lá, vai. Agora eu esqueci também. Ai,